Olá, minha gente. O programa Eu e Você está no ar, contando hoje apenas com a presença do meu amigo e jornalista Pedro Couto. Mas, minha gente, já com saudade, registramos a ausência de nossa companheira, minha querida companheira e dinâmica vereadora Tereza Berger, que, atendendo à lei eleitoral, por ser candidata à reeleição de vereadora, não mais participará do nosso programa até as eleições municipais de 7 de outubro. Desejamos a Tereza sucesso e êxito, e fica o registro de nossa tristeza de não tê-la conosco nos próximos 3 meses. Mas vamos ver o que o programa de hoje nos traz. Falaremos da Rio+20 e a paixão de Lula por Mahmoud, presidente do Irã. Também traremos um debate sobre o ensino religioso nas escolas e ainda o julgamento do mensalão. Mas vamos então iniciar com a Rio+20, eu diria Rio-20, considerando que não houve avanço nenhum, mas total insucesso. Anunciou-se uma mega conferência para salvar o mundo, mas houve somente blá blá blá. Convidaram mais de uma centena de chefes de Estado para assinar a salvação à beira-mar. Produziram um documento que naturalmente não salvará nada, nem ninguém. No entanto, cada governante que chegou teve a chance de fazer a sua política e dizer a seus eleitores que esperava mais. Até o louco atômico e tirânico Mahmoud Ahmadinejad se declarou frustrado. Mesmo sabendo que não era bem-vindo pelos defensores da liberdade e da democracia, ele veio. Observam que ele sabia que não inauguraria as colunas de Persépolis, em São Cristóvão, e também não se encontraria com a presidente Dilma. Um tremendo cara de pau. Todos pousaram na foto histórica, sentindo-se os gladiadores da sustentabilidade. O mundo em geral, o nosso país, o nosso Rio de Janeiro, se pergunta: que sustentabilidade é esta? Com um sistema de transporte dos mais poluentes do mundo, onde a energia alternativa não poluente quase nada avançou. E o que dizer do esgoto sanitário? Sabem que mais da metade da população brasileira não tem saneamento básico. Os ecologistas reunidos no Rio de Janeiro estão certos quando dizem que, para o mundo não acabar, é preciso economizar tudo, menos o buffet das festas ecológicas e o bilionário custo da Rio+20. Teve país com comitiva de 80 pessoas. Um absurdo. Em sua limpa consciência pensavam: se esta é a última chance de salvar a Terra, por que economizar para o próximo banquete? Onde estão as soluções tão aguardadas pela população mundial? Por acaso, Pedro, você sabe? Olha, Gerson, são 2 assuntos. Primeiro, a lei eleitoral, e eu vejo ali uma cadeira vazia, me lembro, você sabe de quem? Lupicínio Rodrigues na voz de Francisco Alves. Mas é a lei eleitoral, que aliás devia ser até atualizada, já tem algum tempo, ela já tem 15 anos, e é preciso não confundir informação jornalística com publicidade, mas é o que a lei diz, a vereadora não pode estar presente ao programa. Quanto a Rio+20, um insucesso completo, que aliás era esperado. Ela repetiu a Rio92, porque o que ocorre é que a palavra não é confirmada pelo gesto. Teoricamente, nas páginas escritas e nas telas do computador, se projeta o que se deseja, mas realizar, concretizar a ideia é que é difícil. A questão da poluição, por exemplo.
Como é que pode se discutir a poluição se os Estados Unidos não aderem ao protocolo de Quioto? Os Estados Unidos são responsáveis por 1/3 da produção mundial. Entretanto, a sua matriz energética é o carvão. 60% da energia americana é gerada por carvão, usando, portanto, o país um mineral do século XIX em pleno século XXI. Segundo o maior poluidor do mundo, a China está disposta a tomar medidas contra isso, energizar de forma limpa a produção? Não está. Então, outros problemas se acrescentam. No mundo inteiro, 20% da população, 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, não tem energia elétrica, não tem rede de esgotos e são analfabetos. De maneira que é preciso que haja medidas concretas que confirmem as intenções. Não sendo assim, Gerson, fracassa qualquer reunião. Pedro, eu ainda quero fazer um ligeiro comentário. Aplaudi a iniciativa da comitiva do Estado de Israel quando, na Rio+20, o famigerado Mahmoud foi chamado para usar da palavra e todos da comitiva se retiraram do plenário. Aplauso. Afinal, não poderia ser diferente. Um tirano que não reconhece a existência do Estado de Israel e prega a sua destruição, além de negar o Holocausto nazista, só poderia receber essa resposta. Parabéns à comitiva de Israel pela dignidade demonstrada com este gesto. Cabe, no entanto, dizer que, além das manifestações contra a presença de Mahmoud no Rio, ele sabia que também tinha amigos, como podemos ver na foto, pois tão logo terminou seu discurso, o terrorista, sorridente e festivo, foi ao encontro do ex-presidente Lula, passando pelo senador Fernando Collor. Este, de costas, lhe deu a mão, com o corpo ligeiramente inclinado, recebendo a retribuição de Mahmoud, que está mesmo interessado em seu amigo de fé e irmão camarada Lula, que efusivo cumprimenta esse malfeitor da humanidade. Ainda bem que Lula hoje não representa ninguém, apenas se representa. Bem diferente de quando ele era presidente da República e trocava abraços calorosos com o terrorista Mahmoud e Chaves, deixando muito mal o Brasil no âmbito internacional. Este é o ex-presidente Lula. Sem dúvida, Gerson, correta a reação da representação israelense, porque realmente o Ahmadinejad cometeu o supremo absurdo de pregar a destruição de um Estado, destruição de um país. É uma coisa realmente inadmissível, é de um absurdo total, merece essa reação. E a reação foi dada. Quanto à questão do Lula e do governo brasileiro, é preciso se assinalar uma diferença essencial. Enquanto, como você disse, o Lula sempre cortejou o Mahmoud, do Irã, a presidente Dilma Rousseff não recebeu no palácio e evitou ser fotografada e sair com ele. Não existem duas pessoas iguais, não há dois governos iguais e, portanto, ficou caracterizada a desigualdade, para melhor, da posição brasileira. Pedro, vamos mudar de assunto. Gente, nós aqui no programa muito temos falado do mais baixo nível educacional de nosso país, especialmente do Rio de Janeiro. Afinal de contas, vivemos aqui. A situação do ensino médio, competência do Estado, é infinitamente pior que a do ensino fundamental, que é de competência do município. No ano passado, os vereadores aprovaram na Câmara Municipal do Rio de Janeiro 2 projetos de lei. Um de extrema importância, pois tornava obrigatório o turno integral nas escolas, a ser colocado em prática na rede municipal de ensino, no transcorrer
dos próximos 10 anos, no que, pelo andar da carruagem, esse prazo não se concretizará, o que é uma pena, porque mesmo tendo reduzido do turno integral 1 hora, pois será de 7 horas e não de 8, como acontece em Israel, Europa e outros continentes. Entendemos que aumentando o tempo de permanência do aluno na escola, o nível educacional deverá melhorar, claro, e somado à capacitação dos professores. Isto é fundamental para o bom nível de ensino. A outra lei aprovada pelos vereadores foi o ensino religioso nas escolas, objeto de comentário aqui no programa, quando trouxemos para discutir o assunto a professora e jornalista Diana Kupperman, que participou ativamente da discussão da questão na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Pedro, vamos passar agora àquela entrevista com Diana Kupperman. Diana, se o Estado é laico, preserva respeito à diversidade religiosa. Por que o ensino religioso nas escolas? Porque a laicidade não implica na não religião. A laicidade implica na pluralidade das religiões, na aceitação de todas as religiões, inclusive na falta de religião. A comunidade judaica é contra o ensino religioso nas escolas, simplesmente porque cabe aos lares, às instituições religiosas e às escolas confessionais ministrarem a religião. No estado e no município que temos tanta carência de professores de matérias fundamentais, como desviar professores, desviar verbas para o ensino religioso que pode ser ministrado em outros espaços. Diane, você sabe que o projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal em regime de urgência não tinha urgência nenhuma, apenas fazia parte de um compromisso de campanha do prefeito Eduardo Paes com Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. O que houve foi pressão da Igreja Católica para que o projeto de lei que tratava do ensino religioso nas escolas fosse votado. Não é verdade? Olha, se atender às religiões minoritárias, se ele for totalmente inclusivo, ele passa a atender. E essa é a posição da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, com a qual a Federação Israelita está alinhada. Nós solicitamos, e espero que seja aprovada essa emenda, que 25% das vagas sejam destinadas às diversas religiões, inclusive o agnosticismo. Então, quando você contempla esse leque de religiões, não há mais problema algum. Você permite que todas as crianças tenham a sua fé atendida e convivendo com sua especificidade dentro da diversidade. E outra coisa importantíssima que nós solicitamos também é a criação de um conselho, que também espero que seja aprovado. Esse conselho reuniria as diversas religiões, que teriam um papel orientador e fiscalizador do cumprimento. Aí estão as palavras da querida jornalista Diana Kupperman, que se manifestou contrária ao projeto, mesmo ressaltando a possibilidade de mudanças. Fomos também às ruas ouvir a opinião da população. Vamos ouvir. Eu tive ensino religioso em colégio católico, Colégio Santo Inácio. Eu sou a favor. Bom, eu acho que eu sou contra, né? Acho que tende a pessoa para uma religião que não necessariamente é dela, né? Eu sou a favor, desde que não estimule para nenhuma religião específica. Eu acho que o Estado é laico, mas eu acho que deveria ter, sim, o ensino religioso. Não para fazer a cabeça das crianças, mas para dar um começo ali, para os princípios poderem serem melhor colocados na família. Eu acho que as famílias andam muito perdidas e é por isso que o mundo está como está. O ensino da religião nas escolas sensibiliza as pessoas. Mas como a jornalista Diana Kupperman expressou em sua entrevista, nós também somos
contrários à lei aprovada na Câmara Municipal. Sabe por quê? Entendemos que a orientação religiosa deve ser transmitida pela família ou pelos templos religiosos. Infelizmente, o prefeito Eduardo Paes tinha um compromisso de campanha com a Igreja Católica, que se sobrepôs ao que diz a Carta Magna, que diz que o Estado é laico e a diversidade religiosa tem que ser respeitada. Pedro, há uma discussão no Supremo Tribunal Federal, pois em 2010 a Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a União e o Congresso e ratificaram, através do decreto, o texto firmado no governo Lula com a Santa Sé, que diz que o ensino religioso católico e de outros credos de matrícula facultativa constitui disciplina de escolas públicas de ensino fundamental. Pedro, esta semana foi anunciada pela imprensa a contratação pelo município de 100 professores de religião, que são 45 católicos, 35 evangélicos, 10 de religiões afro-brasileiras, 10 espíritas, mas estes últimos resolveram não aceitar e não aderir ao ensino religioso nas escolas. Pergunto, como a prefeitura chegou a esse número? Considerando que apenas 80 escolas ministrarão o ensino religioso. E mais, sendo esse ensino facultativo, não serão muitas das crianças a se interessarem pelo assunto. Tem uma segunda pergunta. Como ficam as religiões que não tiveram professores contratados? Esperamos que o ensino religioso não seja usado como elemento de proselitismo. A pluralidade tem que ser respeitada. Não podemos aceitar que este ou aquele segmento religioso possa vir a influir na opção religiosa de nossas crianças. O prefeito Eduardo Paes precisa ter mais noção concreta das coisas que faz e que autorizam. Veja, por exemplo, essa questão do turno único, impedir a sua realização, sabe o que ele causou? Um atraso de uma década, mais uma década perdida na cidade do Rio de Janeiro, que durante tanto tempo foi a capital cultural do país. É claro que tem que haver o turno único, que inclusive fornece aos alunos alimentação. Tive uma experiência disso quando fui diretor da LBA, há muitos anos atrás, e as crianças da creche, quando voltavam à segunda-feira do fim de semana, voltavam com um peso a menos, porque encontravam em suas residências dificuldade de alimentação. Então o turno único ajuda a alimentação. Quanto ao ensino religioso, eu acho que o nome está mal colocado. Poderia haver o ensino sobre a história das religiões, não o ensino religioso que é o culto em si. Isso cada um tem o seu, na casa, na família, como você sustentou, nos templos que frequenta, mas não no colégio, com a predominância de uma corrente ou outra. Ao contrário, Deus é um só, mas as religiões são várias. Mas é muito importante que pertence à própria história universal, sem proselitismo, como você disse. Quanto ao fato dos espíritas terem se recusado a dar aulas sobre espiritismo kardecista, eu tenho a impressão que eles receberam alguma mensagem do além que aconselhando que eles desistissem de tal tarefa. O prefeito devia ser sensível a essa desistência também e reformular o conceito que tem a respeito do assunto. Ô Pedro, essa que você contou da mensagem lá de cima, do além, ela foi boa. Vai ficar. Vamos rodar e continuar. Parece que vamos finalmente ter o julgamento dos envolvidos no maior escândalo de corrupção da República do Brasil, que foi o mensalão ocorrido no governo Lula
e teve como comandante-mor o então ministro da Casa Civil, José Dirceu. O relator do processo foi o ministro Joaquim Barbosa e o revisor foi o ministro Ricardo Lewandowski, que estava demorando na análise do processo, mas foi colocado na parede quando o STF estabeleceu um prazo para a devolução do processo. Com um dia de atraso, no dia 26, Lewandowski liberou o processo do Mensalão para julgamento e apresentou o seu voto, que, ao que parece, caminha no sentido de indicar penas mais brandas para os réus, fazendo o que chamou de contraponto ao voto do ministro relator Joaquim Barbosa, que encaminhou o seu relatório no sentido inverso, ou seja, a favor da pena máxima para os acusados, seguindo o posicionamento do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, cujas alegações finais consideravam o Mensalão como um dos crimes mais graves cometidos contra a democracia brasileira. Pedro, há muita especulação de analistas políticos que acham que o ministro Lewandowski, em seu voto no julgamento final, defenderá que os crimes do Mensalão foram estritamente eleitorais, assumindo a tese da Caixa 2, tese esta criada pelo então ministro da Justiça do governo Lula, Márcio Tomás Bastos, que vergonhosamente, agora, como criminalista, defende um dos réus do Mensalão, o ex-diretor do Banco Rural, José Roberto Salgado. Olha, Pedro, a união de forças do ex-ministro de Lula é impressionante. Enquanto Tomás Bastos acusa a mídia de fazer publicidade opressiva sobre o processo do Mensalão, interferindo na imparcialidade do julgamento, José Dirceu, classificado como chefe da quadrilha pela Procuradoria-Geral da República, politiza a questão de maneira mais direta, conclamando a UNE e a juventude socialista do PCdoB a irem às ruas para defendê-lo na batalha final. Veja a que ponto chegamos, Pedro. Que vergonha! Sem dúvida alguma, um escândalo incrível. Compromete 38 pessoas em matéria de corrupção e tráfico de influência e formação de quadrilha. Uma coisa terrível. O ministro Lewandowski ficou tempo demais para dar o seu voto revisor. O ministro não estava, afinal, decifrando nenhuma obra de James Joyce, nem de Marcel Proust. Ele estava vendo um relatório claro, direto, objetivo. Mas concluiu o seu trabalho. Ao defender penas mais leves, ele deixou no ar o quê? Que o ministro relator, Joaquim Barbosa, propõe penas mais severas. Então, o plenário do tribunal vai decidir. Agora, o que curioso é observar ainda dois aspectos. Primeiro, penas mais severas, penas mais brandas. Mas ninguém falou em absolver. Absolvição é uma palavra que não está sendo usada. Então há uma autoaceitação da condenação, seja ela leve, seja ela mais pesada. O segundo aspecto, mesmo condenados a penas leves, pessoas como José Dirceu, Valdemar da Costa Neto, João Paulo Cunha, Roberto Jefferson, que poderiam ser candidatos em 2014, o João Paulo Cunha agora em 12 a prefeito de Osasco, se forem condenados e a sentença transita em julgado do Supremo, não há recurso, eles se tornam inelegíveis. Tem uma consequência, portanto, bastante concreta, o julgamento da Suprema Corte do país, que finalmente vai se realizar. Não era sem tempo, Gerson. Absolvição não se admite, principalmente tendo réus confessos. Chegamos ao final, estaremos aqui de volta no próximo domingo.
às 12 horas, na CNT, para um novo encontro. Até lá!